Estamos de volta com o programa Conectado e nesse bloco eu tenho a honra de receber uma das musas do marketing digital sergipano. Eu falo musa porque ela é fonte de inspiração para muitos profissionais, para muitos estudantes. Eu estou recebendo Janaína Conceição. Tudo bem, Janaína? Tudo bem. Muito obrigado por você estar participando do programa Conectado hoje. E eu queria começar, no bloco anterior do programa, a gente falou sobre planejamento de carreira. Eu queria que você contasse um pouco da tua carreira. Como é que você veio parar aqui em Aracaju? Como é que você veio trabalhar em redes sociais? Eu sei que você é do mercado de comunicação, de rádio e televisão. Como é que foi isso? Então, a história é longa, mas eu vou resumir. Eu formei em Ilhéus, né, em rádio e TV, pela UESC. E aí, como todas as comunicações, né, a nossa base sempre começa discutindo a comunicação em si. Uhum. Na época em que eu estava na graduação, então assim, a grande coisa da época era a TV digital, era a cybercultura, então a gente discutia muito como é que seria a TV para a internet. Então assim, coisas, acho que o Facebook ainda estava surgindo, então assim, a gente nem falava de rede social ainda, mas a gente falava de blog, de portal e de TV para a internet, de como é que a gente iria consumir a TV digital e como era isso. E foi passando, a maioria dos meus trabalhos e projetos durante essa época já eram voltados para a internet, porque eu queria entender muito de internet. Mas acabou que quando eu me formei, eu vim para Aracaju e caí aqui no mercado publicitário. Uhum. Então assim, chega uma radialista no mercado publicitário para ser redatora web, que era a nomenclatura, digamos assim. Então assim, ainda não era nem social media ou... Analista de redes sociais. Tem uma nova agora, Community Manager. É né? isso. Gestor de comunidade. Nós temos várias nomenclaturas, né? Mas basicamente era alguém para produzir conteúdo para a internet e desatolar o redator da criação que estava criando para o off, né? Então assim, eu comecei trabalhando numa agência pequena, onde assim, os clientes estavam querendo estar nas redes sociais, e aí a rede social da época, em 2011, era o Twitter. Então, quero estar no Twitter, como estar no Twitter. E era basicamente tweetar o dia inteiro falando sobre a marca, falando sobre coisas do universo da marca, procurando matérias e pautas na internet que se conectassem a isso e ficar ali produzindo conteúdo muito sem saber ainda por que a gente estava produzindo aquele conteúdo, né? Então, assim, o mercado foi avançando, foram surgindo empresas que se interessavam por isso, marcas maiores foram começando a se interessar por isso, e aí as agências maiores, consequentemente, começaram a se interessar por isso também. E foi mudando, mas assim, eu acho que ainda a percepção dos clientes, e aí já falando de agora, é estar nas redes sociais porque o público está lá, sabe? Mas estamos aí tentando investir em anúncio e criar projetos que integrem as duas coisas, porque como a gente está no mercado que é muito tradicional, o mercado publicitário sergipano é muito tradicional, nossos clientes, quando a gente tem um departamento de marketing, que não é alguém do comercial que assumiu a parte de marketing, a gente ainda tem aquela coisa de estar em mídias mais tradicionais, porque é onde o cliente se vê, onde o cliente ainda entende e ainda domina. E a internet, ela ainda assusta um pouco, né? Não só as redes sociais, mas a mídia mesmo. A gente, por mais que a gente consiga mensurar e a gente consiga entregar coisas maiores, a mídia digital, ela ainda assusta um pouco clientes que vêm de uma época totalmente diferente, né? Você diria então que o mercado sergipano ele ainda está passando por um processo de amadurecimento quando o assunto é marketing digital? Sim. Eu falei que você é musa do marketing digital porque você sabe que o significado de musa é fonte de inspiração, né? A gente teve alguns meses atrás num evento lá na UFES, né, o Café com Case. A Janaína, ela teve a oportunidade de falar, eu tive o privilégio de falar também nesse evento. E eu notei o modo como as pessoas veem você e veem o teu trabalho, veem essa trajetória, né? Você já passou por várias agências, você está numa grande agência agora, possivelmente uma das maiores do estado, que tem grandes contas. E como é que é ser referência para jovens iniciantes, para estudantes que estão começando? É complicado, porque assim, a gente... E aí eu já coloco você como uma referência também para o mercado. Obrigado. Na verdade, a gente está ali tentando ainda, na luta diária, entender uma área que muda constantemente, porque assim, hoje
eu sei que eu não sei tudo sobre internet e redes sociais, e eu sei que amanhã eu vou saber menos ainda, porque cada dia é uma nova funcionalidade, uma nova rede social, uma nova forma de colocar a marca nesse universo. Então, assim, a gente tá sabendo pouco, né? Mas eu acho que o legal dessa galera mais jovem que tá vindo pro mercado é que, assim, eles já são nativos, né? Então, assim, se na época em que eu comecei a gente ainda nem falava muito Facebook, a gente teve que aprender e precisamos aprender porque precisamos estar ali. Essa turma mais jovem já está ali, né? Então, assim, às vezes conversar com eles é até muito mais fácil, porque eles entendem, eles interagem com marcas o tempo todo. Então, assim, é tentar inspirar no sentido de façam diferente, digam o que vocês querem ver ali, se conectem com as marcas com as quais vocês vão trabalhar futuramente, tentem entender o universo e não pensar só no digital, né? Porque existia muito isso no início, da gente descolar a marca, o que ela era no offline, digamos assim, e o que ela era no online. Era muito descolado, né? Porque as presenças não conversavam, dentro das agências era difícil os dois departamentos conversarem. E hoje não, a gente tem que pensar, entender o universo da marca, o universo do consumidor daquela marca, o universo digital, a gente precisa entender de diferentes áreas para que a gente consiga convergir tudo num discurso que funcione, né? Essa palavra é muito importante, convergência, né? Como a Janaína está falando, durante algum tempo as pessoas enxergaram de forma separada, né? O offline do online. E você teve a oportunidade de... nós, inclusive, trabalhamos juntos para alguns clientes, né? A Behold e quando você estava na Insight, onde a gente tentou fazer justamente a convergência e casar e harmonizar campanhas com essas plataformas, né? Como vamos chamar o analógico e o digital, o offline e o online. O mercado sergipano está ficando mais maduro em relação a isso? Com certeza. Até porque, assim, o consumidor está ficando mais maduro em relação a isso. Então, hoje o discurso, se você joga ele na internet, no outdoor, na TV, e o cliente ele vai na sua loja ou ele vai consumir alguma coisa da sua marca e ele não encontra aquele mesmo discurso, ele, como produtor de conteúdo que né, nós, consumidores, ele vai colocar na internet a opinião dele, ele vai reclamar, ele vai na sua página te avaliar negativamente. Então, assim, a gente não pode mais correr o risco de achar que aquilo ali é só um ponto de contato, naquele ponto de contato com o consumidor a gente fala de uma forma e as outras coisas funcionam totalmente diferente, né? Então, assim, como a gente está amadurecendo, hoje a gente entende que as métricas, elas não podem mais ser tão superficiais, porque várias pessoas podem curtir sua publicação e a sua publicação ser um meme ou alguma coisa que se conecta com a internet, com a linguagem digital, mas que não se conecta com a sua marca, com quem você é, né? Então, assim, será que aquela métrica realmente foi válida pra gente? Será que é o número de likes que importa? Então, assim, hoje a gente precisa amadurecer porque a gente precisa entender que tipo de conversão a gente quer no digital. Se a gente quer só aparecer ou se a gente quer que a pessoa realize alguma ação, que ela se engaje com a gente verdadeiramente de alguma forma, né? A gente tem percebido, os clientes ainda têm uma tendência a focar no like, né? Vários perfis, várias páginas, fanpages, melhor dizendo, querem ser campeãs no seu segmento. Então, eu quero ser a maior construtora do estado de Sergipe em número de likes. Sim. O número de likes é suficiente? Esse é o melhor indicador? Fala um pouquinho sobre essa coisa da presença vazia e da presença com conteúdo. Então, na minha opinião, não é. Porque o número de like, ele tá ali, a pessoa curtiu a sua marca de repente porque ela quer seguir de alguma forma, ela quer estar por dentro de alguma coisa que aconteceu, ou por alguma polêmica. E aí você não sabe o que aquela pessoa tá fazendo ali, né? Mas ela tá pronta para receber seu conteúdo. Quando você joga um conteúdo para uma base de 10 mil pessoas e 10 pessoas curtem o seu post, então a gente está falando de alguma coisa que não está funcionando aí, né? Porque se a pessoa está ali interessada em seu conteúdo, no seu conteúdo, interessada no que você vai falar, e ela não está interagindo com o que você publica, alguma coisa está errada, a gente precisa resolver. Então, assim, o conteúdo ele não pode ser mais vazio, ele não pode ser oportunista, porque houve uma época no mercado digital, e não só em Sergipe, em que tragédias e polêmicas aconteciam e as marcas reagiam àquilo, né? Então, precisamos fazer um post sobre isso, mas não tinha nada a ver com o universo da marca ou com o que o consumidor daquela marca espera. Então, assim, marcas pagaram caro, né? Por isso. E hoje você precisa estar pronto para dizer assim, não só eu preciso entregar um conteúdo muito bom, mas aquele conteúdo precisa aparecer, porque a gente sabe que
nem todo conteúdo publicado aparece na timeline, né? Então, o engajamento ele é mais importante do que necessariamente a questão do like. Com certeza. O like pelo like. E quando a gente vai para marcas que têm uma necessidade de performance, de conversão no online, a gente já está avaliando melhor, inclusive, até que ponto a gente precisa que o engajamento se transforme numa conversão, né? Porque antes era estar, hoje é estar, ser relevante e converter. Então, as marcas já têm mais um passo, né? E as redes sociais, o ambiente digital, ele está nos dando ferramenta, né? Então, assim, o Facebook nos dá a ferramenta para a gente vender pelo Facebook. Uhum. Por que as marcas ainda não se prepararam para aproveitar essa oportunidade, né? Se a gente pode não só conversar com o nosso público, mas também atrair o nosso público para uma possível venda e convertê-lo ali. Na casa dele, ele está no sofá conversando com a gente, comprou e ele já manteve uma relação comercial no universo onde antes a gente talvez não conseguisse, né? E os dados mostram isso, né? 75% das pessoas, essa é uma pesquisa do Sprout Social, você deve conhecer o Sprout, né? 75% das pessoas já fizeram compras nas redes sociais porque elas estavam engajadas ou envolvidas com determinada marca e isso as atraiu para um produto ou um serviço e elas fizeram compras. Mas a mesma pesquisa também mostrou o seguinte, que 57% das pessoas acham desagradável quando o conteúdo da página é meramente post promocional ou quando ele está ali repetidamente falando do produto ou do serviço que aquela marca representa. Ainda existe muito cliente focado nisso, de fazer post para dizer que está vendendo, post de promoção, post de desconto, compre, vem aqui agora. Existe. Um colega nosso, inclusive, costuma citar que algumas marcas colocam a internet, a rede social, como uma vitrine virtual. Então, assim, a vitrine virtual, ela funciona, porque é legal você saber, por exemplo, se você consome uma marca de roupa, de acessório, é legal você saber se tem aquele produto antes de você ir na loja, porque hoje o tempo, ele é uma moeda, né? Então, assim, a gente não quer perder tempo. A gente quer chegar na loja, já quer saber se tem o produto no nosso número, na cor que a gente quer, como é que a gente pode pagar, a gente quer chegar e levar. Então, assim, funciona a vitrine virtual, mas só a vitrine virtual, ela não se sustenta, né? Porque, assim, eu vou acabar indo na página daquela marca só quando eu quero rolar o feed para ver o que é que ela tem. Eu não vou interagir com tudo que ela publica, né? Eu não vou consumir aquele conteúdo. Então, marketing de conteúdo cada vez mais é importante para que você consiga, ok, se eu falo de moda, que conteúdo associado à moda eu posso levar para o meu público? Para eu mostrar, olha, não só eu forneço artigos de moda para você, mas eu também te ajudo a usar esses artigos de moda e inserir isso no contexto do seu dia, para que você se sinta uma pessoa que está ali conectada com o que está acontecendo nesse universo, né? Que é aí o trabalho do gestor de comunidade, né? É ser essa ponte entre o cliente e a marca e criar esse senso de comunidade, esse senso de que eu pertenço, eu e a marca temos uma relação, como se nós fôssemos pessoas, né? A marca tem que se comportar como uma pessoa, como uma persona. E ela tem que ter uma relação, um vínculo que é social com as pessoas nas redes sociais. Sim. Mas aí a marca ela fica num dilema, né? Por um lado, 57% das pessoas acham que é desagradável se a marca trabalha só com posts do produto, do serviço e da promoção. Por outro lado, ela precisa gerar um conteúdo que engaje. E a pesquisa do Sprout mostrou o seguinte, que 29% das marcas que não interagem nas redes sociais, elas perdem clientes para a concorrência. Então a marca não pode falar demais do produto e do serviço, ou só repetir, ou só falar disso, mas também não pode correr o risco de perder o cliente, ela tem que ter um conteúdo bacana. Tem que planejar. Com certeza. Os clientes estão planejando? É fácil sentar com o cliente para planejar conteúdo para a página, para as redes sociais? Na maioria das vezes, ajuda muito quando o cliente ele tem um planejamento de marketing, onde ele já contempla diferentes ações, porque é exatamente isso. A gente não pode planejar uma linha do tempo, por exemplo, como vai ser 2017 para o meu cliente no online, se no offline ele também não te dá uma base, né? Então, assim, como é que funciona o negócio do cliente? Planejar com o cliente nem sempre é fácil. Então, assim, exige-se muito da gente, enquanto agência, enquanto profissional que trabalha com redes sociais, que a gente consiga se conectar com esse universo do cliente para que a gente seja proativo e leve soluções antes mesmo de ter uma reunião
Então, assim, vamos entender. Já trabalhamos com esse cliente há algum tempo, ou estamos começando a trabalhar com esse cliente agora. Como é o negócio dele, sabe? Uma coisa que eu costumo fazer e indicar que as pessoas façam é: vá na loja, sabe? Consulte, interaja com o seu cliente. Então, assim, a gente já passou por situações, enquanto agência, assim, e aí acho que em todas as agências por onde eu passei, em que a gente estava falando uma coisa nas redes sociais, orientados pelo cliente, né? Mas aí a gente mesmo, quando ia na loja ou quando ia na empresa dele para testar, ninguém sabia do que a gente estava falando, né? A gente hoje tem o WhatsApp, que é uma ferramenta que ajuda muito a converter. Então, assim, a pessoa viu uma publicação e ela se interessou, você manda ela para o WhatsApp para ela falar diretamente com o vendedor ou com o corretor, né? Então, vá falar com aquela pessoa e aí quando a pessoa entra em contato ou não é respondida ou a pessoa que vai converter ali não sabe do que está sendo falado aqui. Então, assim, o cliente, ele já perdeu tempo e aí você conseguiu se conectar com ele no primeiro momento, mas no segundo você deixou a desejar. Tem que ter planejamento e tem que estar preparado, né? Porque a convencer o cliente, atrair o cliente, trazê-lo para o negócio, né? O internauta que ele está seguindo nas redes sociais. E quando ele está ali, a empresa não está preparada para receber, para vender, essa estrutura não foi alinhada corretamente, isso vai gerar um resultado ruim, uma frustração para o cliente. E aí volta para aquela presença vazia que a gente falou. A gente está ali, mas até que ponto a gente consegue entregar nos dois ambientes, né? E nos outros ambientes onde a marca pode estar. Porque hoje a gente não pode pensar mais uma presença que não seja 360. Então a marca precisa ser uma na internet, mas ela precisa ser a mesma no próprio ambiente comercial dela, ela precisa ser a mesma num pós-venda, né? Então, assim, como é que ela se relaciona com o cliente depois que ela converteu? Será que ela volta a falar com aquela pessoa ou comprou, acabou? Né? E aí quando ela faz algum evento, quando ela se conecta corpo a corpo com aquela pessoa, o que é que ela entrega? E como é que a gente explora esse corpo a corpo na internet? Então, cria-se um ciclo, né? Para a gente conseguir entender em quantos universos a gente precisa conversar com o público e como eles precisam estar alinhados. Então, o recado para o cliente é que ele tem que estar em sintonia, né, com as tendências das redes sociais, do marketing digital, mas ele precisa de planejamento, ele precisa trabalhar muito bem essa presença para que ele possa ter bons resultados. Com certeza. E que recado que você dá para os profissionais, para os estudantes, né, para os profissionais do mercado de publicidade? Que recado que você dá para eles em termos de preparação? Qual deve ser o meu perfil? O que eu devo fazer para ser um bom profissional? Seja o nome que se dê, analista de redes sociais, social media, community manager. Que dicas que você dá para... Acho que a primeira é não se limitar à função. Porque, assim, muitas vezes a gente pensa, eu sou um analista, o que é que analista faz? Isso, e eu só faço isso, né? Eu só trabalho com métricas, então vou focar em métricas. Foco em métricas. Você precisa entender tudo, você precisa entender do atendimento, do contato com o cliente, você precisa entender de mídia, porque, assim, hoje em dia ainda barganhar uma verba para a internet é muito complicado. Então, assim, em agência, por exemplo, a gente tem o desafio de falar assim, e como é que eu posso tirar de uma mídia aqui para colocar um pouquinho na internet, sabe? E aí, redes sociais, banners, Google, como é que a gente pode investir nisso, né? Então, assim, não se limitar à função, entender das outras funções com as quais você vai se relacionar para que você seja um profissional mais completo, né? Porque às vezes a gente fica ali, não, eu só faço isso e aí eu delego para uma outra pessoa concluir. Mas eu acho que se você consegue fazer tudo, isso te dá, inclusive, subsídio para você ter mais argumentos, para você conseguir se conectar também com os colegas de equipe, porque é importante. Não se limitar à função, estar sempre lendo, pesquisando e tentando entender, porque, como eu falei, amanhã vai ter mudado alguma coisa nas redes sociais e aí eu já vou precisar amanhã estudar sobre essa nova coisa, porque meu cliente vai me cobrar. Atualização constante, então. Constante. E, deixa eu ver... E continue sendo curioso, né? Porque, assim, a gente precisa entender até do que a gente não deveria entender. Em algum momento a gente vai precisar conversar com alguém de desenvolvimento web para entender como é que a gente vai desenvolver um site para o cliente que é totalmente diferente, totalmente novo. E
a gente precisa entender daquilo ali também. Então, assim, a gente precisa continuar sendo curioso, sendo atrevido, né? Se inserindo em momentos até que a gente não precisaria estar, porque para mim funcionou. Então, assim, se eu ficasse na função redatora web a vida inteira, eu acho que eu não teria tido oportunidades em planejamento, por exemplo, né? Mas aí também eu não teria aprendido a mexer em Photoshop para que eu conseguisse criar posts e coisas para redes sociais sem precisar passar pela criação, né? Porque era uma época onde o mercado funcionava para o off, né? E aí eu preciso fazer layout também. Então é tentar entender um pouco de cada coisa e se desenvolvendo, se moldando. A gente viu agora em 2016 uma tendência muito forte que foi o conteúdo de vídeo, né? Feeds ao vivo, né? Os chamados lives, né? No Facebook, as pessoas fazendo muito live, e a gente viu também muito conteúdo de vídeo. Acho que são duas tendências muito fortes, né? O real time, a gente fazer transmissões ao vivo, e conteúdos de vídeos previamente gravados. E você acha que isso continua sendo uma tendência para 2017? Que outras tendências você vê para as redes sociais para os próximos anos, principalmente para 2017? O vídeo com certeza continua sendo uma tendência, né? Porque assim, o conteúdo ao vivo em si ele já começou a interessar com o surgimento de redes como o Snapchat, por exemplo. Mas o cuidado que a gente tem que ter é como utilizar, porque quando um recurso surge, a gente se interessa e aí as marcas querem fazer. E aí a grande coisa do live quando ele começou era que, por exemplo, raramente um recurso orgânico no Facebook ele atinge a base inteira de fãs. E o live atingia. Então vamos todos fazer live porque todo mundo vai receber notificação e tal. Mas aí as marcas começam a ser reativas. E aí a gente volta para aquilo que eu falei de estar por estar, né? O vídeo ele é interessante sim, principalmente quando ele consegue integrar insights e situações com que a gente consiga se conectar do dia a dia, do cotidiano. Então, assim, a gente tem muito videocase de ação que a marca fez no ambiente off, mas que ela repercutiu aquilo no online, né? Então, assim... Ou que ela começa no offline e leva depois... continua depois no digital, vamos dizer assim. Porque 30 segundos na TV custa muito mais caro do que você fazer vídeo nas redes sociais. Isso. Então, a forma talvez seja atrair na TV aberta, na TV fechada e continuar contando uma história nas redes sociais, seria isso? Veja o final da história no YouTube. E aí a pessoa entra, e aí não tem só o final daquele vídeo, mas tem uma websérie inteira, né? E aí a gente tem influenciadores, a gente tem vloggers, a gente tem pessoas que vão ajudar a marca a falar o que ela quer falar para um público que já está consumindo, né? Porque hoje o YouTube é um canal fantástico. Então, assim, a gente tem canais que falam sobre qualquer coisa, você pode aprender a fazer qualquer coisa no YouTube, né? E funciona. Então, assim, o vídeo é interessante. O que a gente vê aqui, o vídeo ele é interessante, mas que a gente precisa saber fazer. Porque para você reter uma audiência de vídeo é terrível, né? Então, assim, quando você entra lá na página, você vê que até os 3 segundos de vídeo tinha 100% da sua audiência. E aí, quando você vai ver quem realmente viu o seu vídeo até o final, né? Então, assim, o Facebook até ajuda, coloca o autoplay para que fique ali rodando. Mas, assim, a pessoa, às vezes, ela viu, né? Ela não assimilou. Passou pela timeline, ela viu que rodou automaticamente, ela não ouviu, ela não interagiu e aí contou ali aquela visualização, mas será que a pessoa realmente, né, foi atingida? Então o vídeo continua como uma tendência forte. Essa parte de influenciadores digitais, com certeza. E aí surpreende, porque assim, eu acho que aqui em Sergipe era difícil a gente identificar pessoas que realmente influenciavam, né, digitalmente. Porque a gente tinha colunista social, pessoas que influenciavam a sociedade de forma geral, porque estavam nos meios tradicionais. Mas hoje a gente tem pessoas surgindo e interagindo porque tem um canal no YouTube, porque tem um Instagram que é legal e dá dicas. Está gerando conteúdo relevante. E esse conteúdo relevante pode ser, pode engajar muitas pessoas e pode interessar para as marcas se associar a esse influenciador digital para, vamos dizer assim, pegar carona no capital social do influenciador, é isso? Porque aí a marca, por exemplo, digamos que a gente volte para aquela questão da marca ser uma vitrine digital, mas aí ela se associa a um influenciador que já produz conteúdo e ela patrocina uma série X de posts ou de vídeos. Então, assim, a marca ela conseguiu se colocar ali como uma geradora de conteúdo também, porque ela se conectou com aquele influenciador, está conversando com uma base de fãs que provavelmente consome o produto dela, então, assim, está funcionando, né? Mais uma vez, com cuidado, internet sempre cuidado, porque a gente tem aqueles momentos em que, assim, não tem a ver, né?
E aí a marca deu um tiro no próprio pé. Então, assim, o cuidado pra gente é fundamental. E aí, assim, vídeo, influenciadores digitais, cada vez mais convergir, né, as estratégias. Estratégias casadas de offline e online. E online, com certeza. E tentar visualizar como a performance pode também estar no ambiente digital. Então, assim, como eu posso pegar um cadastro, transformar esse cara num lead, ou de repente entregar uma oferta que só vai valer para quem interagir com aquele meu conteúdo, né? A gente tentar também, além de entregar conteúdo relevante e conversar com aquela pessoa, a gente puxar para que ela venha, né? Então, assim, a gente tem marcas que você interage, você tem uma oferta exclusiva para quem interagiu com aquilo ali, e aí você já se sente privilegiado, né? Porque você segue aquela marca e aí você vai lá, não, eu tenho esse voucher, eu tenho esse cupom aqui, porque foi um pagamento por eu simplesmente interagir, ser uma pessoa legal. E tentar identificar dentro desse universo, da base de fãs, quem são pessoas que já são embaixadores da marca, né? Porque tem aquelas pessoas que interagem tanto que, assim, eu costumo dizer, como eu sempre estive do lado de cá gerenciando, eu já conheço. E aí, às vezes, eu vejo a pessoa e falo, aquela pessoa ali consome tal marca, eu sei o que ela conversa com aquela marca. Então, assim, a gente conseguir pegar insights do digital, né? Porque usar esse conteúdo que está sendo gerado pelo próprio usuário como uma referência para o que a marca deve fazer e deve continuar fazendo nas redes sociais. Sim. Até porque a gente está no mercado que investe pouco em pesquisa, né? Pouquíssimo em pesquisa. Então, hoje em dia, você monitorar bem o que está sendo dito sobre uma marca nas redes sociais já funciona como uma pesquisa para que você consiga entender. Olha, estamos falhando nisso aqui, precisamos entregar melhor aquilo ali. Você consegue levar a solução para o cliente que vai além do discurso, né? Porque aí você pode dizer, olha, você precisa melhorar a estrutura, ou você precisa melhorar o atendimento, ou o seu preço não está legal. Então, assim, a gente consegue, inclusive, ter esses insights dentro do universo digital para melhorar o negócio do cliente, né? Fantástico. Como vocês podem ver, ela realmente é uma fonte de informações inesgotáveis sobre esse universo do marketing digital. Agora, para fechar, você assiste Black Mirror? Assisto. O que você acha? O Black Mirror é uma série, né, britânica, está sendo exibida no Netflix. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão nos assistindo agora conhecem a série e acompanham a série. E ela faz uma análise, uma extrapolação, né, dessa relação do ser humano com a tecnologia, essa dependência tecnológica e até onde pode ir, né, essa dependência tecnológica. Alguns episódios mostram situações bizarras, mas que talvez não sejam difíceis de se tornar realidade, porque as pessoas estão muito viciadas e muito dependentes dessa conexão. Como é que você vê isso, Janaína? Agora falando como pessoa, como usuária de redes sociais, de internet, você é viciada, você acorda, vai pro banheiro, já leva o celular junto? Então, eu sou a usuária padrão. Você colocaria um chip, implantaria um chip para mas eu queria ter aquela função de registrar tudo, porque... sim, tem um episódio, né, que o personagem, todo mundo usa um dispositivo onde tudo que você está fazendo, você grava, né, você pode voltar e assistir de novo. E você rebobina depois para você ver assim, meu Deus, o que foi que eu falei com aquela pessoa naquele momento, ou o que foi que aconteceu, que está associada a uma síndrome, a síndrome de FOMO, né, que é Fear of Missing Out. Isso, né? É justamente ficar de fora. O medo de você perder. Então, assim, tem momentos da minha vida que eu queria que tivesse sido gravados. Eu precisava ter alguém me filmando naquele momento, sabe? Então, assim, às vezes eu penso, gente, se eu tivesse aquele negócio de Black Mirror, eu não tinha perdido esse momento aqui. Isso aqui não vai se repetir. Eu precisava disso aqui para depois jogar na internet, para mostrar para minha família. E aí a gente fica... Meu Deus, eu precisava. Então, tem essa ansiedade, né? E aí é uma coisa que eu tento fazer, é justamente assim, final de semana eu me desconecto. Porque, assim, eu passo a semana nas redes sociais, né? Trabalhar com redes sociais. É isso. Então, assim, tem dias que eu não quero ver Facebook, tem dias que eu não quero ver Instagram. Porque a gente acaba ficando ansioso. E aí, quando você rola o feed, você vê que você já viu tudo aquilo ali 2, 3 vezes. Não tem nada novo, não tem nenhum conteúdo novo para eu consumir. Então, aquilo vai te deixando ansioso também, né? Mas, assim, é inevitável, porque o alarme já está no celular e o celular já toca, aí você já olha, já tem não sei quantas notificações na tela e você já aqui, pronto. O dia já começou super conectado. A gente vai precisar, com certeza, se encontrar mais vezes para continuar essa conversa, Janaína. Muito obrigado por sua presença. E eu espero que vocês tenham gostado do papo. Eu conversei com Janaína Conceição, uma das musas do marketing digital sergipano. Obrigado, Janaína. Eu que agradeço.
O programa está quase acabando, mas antes eu quero deixar para você a dica de leitura dessa semana. E a dica de leitura dessa semana vai justamente na linha do que a gente acabou de conversar aqui, sobre essa dependência tecnológica e o perigo das grandes organizações. O Facebook e o Google sabem de tudo que a gente está fazendo, sabem com quem a gente se relaciona, eles conseguem identificar o nosso comportamento, é por isso que você vê lá no teu feed, na tua rede social, a divulgação de marcas ou de produtos que interessam para você, porque você já navegou em sites sobre aquele assunto. Enfim, com certeza você já deve ter percebido isso. As pessoas que são indicadas para você como amigos foram aquelas com quem você conversou no WhatsApp, de repente, alguns dias antes. E quem está controlando a gente? E se a gente tiver um mundo de empresas que acompanham e que rastreiam e que monitoram tudo que a gente fala, tudo que a gente conversa? Essa ficção, O Círculo, é um livro que eu indico para você, é uma leitura muito interessante, as férias estão chegando. É a história de uma garota que entra para uma empresa chamada O Círculo, é uma rede social que envolve e que mistura todos vamos dizer assim, todas as coisas que a gente hoje usa de forma separada. Então, o Círculo é e-mail, o Círculo é rede social, o Círculo é sistema de compras, é sistema de pagamento, faz operações bancárias, as pessoas votam nos seus governantes através do Círculo. E a história conta a trajetória dessa garota que entra nessa empresa, né, uma empresa que tem a cara do Google, a cara do Facebook, um lugar moderno para se trabalhar, muito bacana, mas coisas estranhas começam a acontecer ali dentro. É óbvio que eu não vou dar spoiler aqui para você, mas é um livro bem bacana, uma ficção distópica que mostra o perigo do totalitarismo e do controle da informação. Eu recomendo para você, então, O Círculo. A gente fica por aqui, o programa Conectado volta na próxima semana. Obrigado pela sua audiência e eu espero você.